nós entendemos que o nosso campo missionário não precisa sair para ir para um outro país, para alcançar os não alcançados, nós temos não alcançados para os médicos num hospital, numa clínica, para os advogados com os seus clientes, com pessoas com manicures que fazem a unha de tantas mulheres. É o nosso campo missionário, é onde nós estamos inseridas no Exato. nosso dia a dia. A gente precisa entender que tem pessoas gritando por querer conhecer Jesus, com aquela ausência, sem saber do que elas estão procurando, mas a gente tem a resposta. Buscando, mas o meu chamado é isso. Só que às vezes essas pessoas não têm um relacionamento com Deus diário, Isso. elas nunca leram a Bíblia. Uhum. E assim, para mim foi algo tão transformador quando eu li a Bíblia pela primeira vez, assim, inteira. Eu falei, gente, parece que nunca ninguém me falou isso que tá, sabe? Assim, eu vi Sim. coisas que eu falei, eu fiquei assim muito encantada com tudo. Ela Ela vai é se um manual revelando de forma. completo, porque parece que a gente sempre está vivendo uma fase que a gente está pensando em algo, desejando algo, e as Isso. palavras elas vão, né? Saltando, né? Tomando Exato. vida. Você precisa ter convicção do seu propósito, do seu chamado. Você precisa sentir prazer. Às vezes você está trabalhando com algo que você não tem alegria, mas busque aquilo que você vai sentir prazer e alegria em fazer para que você encontre o seu propósito. Porque o chamado está relacionado a ganhar vidas para Jesus, a cumprir com a grande comissão, com o ID. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um podcast com Amor Lari. Esse episódio é super especial, primeiro porque estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher. Então, nós estamos finalizando nessa semana a temporada Mulher com uma convidada ultra mega especial. A Gabi tá aqui comigo, Obrigada. maravilhosa. Gabi, se apresenta um pouquinho. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. Então, oi para todas as mulheres. E, bom, meu nome é Gabriela, eu trabalho com moda, sou formada em moda e trabalho no Instagram já há quase 10 anos, trazendo esse conteúdo para mulheres. Sou casada vou completar 18 anos de casada, tenho Olha, 2 filhos lindos e é isso. É tão difícil gente. a gente falar da gente, Não é, né? mas olha, vai sair muita coisa aqui É hoje, né? verdade. Mas hoje eu quero trazer um tema muito pertinente, né? Porque às vezes nós mulheres a gente faz tantas coisas e às vezes a gente se pergunta, né, será que eu tô cumprindo com aquilo que Deus deseja que eu esteja fazendo mesmo? Sobre propósito, sobre chamado, sobre a intencionalidade em fazer as coisas. E quando eu fui pensar em alguém assim, né, que hoje eu tenho a Gabi como uma referência, principalmente nessa área de moda, né? E aí eu vejo muito ela sendo usada, além da moda, mas também para falar sobre Jesus nesse meio, né? E o alcance disso. Então, é sair para fora da igreja, né? Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês a respeito de propósito e chamado, né? O que é propósito? Propósito é aquilo que a gente faz que dá sentido para nossa vida, que a gente sente, poxa, eu nasci para isso, sabe? Eu nasci para fazer isso. E você se sente bem e feliz fazendo. E chamado é aquilo que Deus tem para você, é aquilo que Deus espera que você faça, que alcance outras pessoas, com foco em salvação, em realmente levar o amor dele de alguma forma. E eu acho tão fantástico porque a gente trazer isso, né, para essa conversa, para sair daquela coisa assim, ai, você, para cumprir o seu propósito, o seu chamado, não precisa ser pastora, estar envolvido no meio espiritual, é desmistificar isso, né? Mas é você cumprir com aquilo que o Senhor te chamou, mas aonde você está inserida, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, começa falando pra gente, Gabi, sobre esse seu encontro com Jesus, sobre como é isso pra você, né? Sobre a questão da moda, como que isso se tornou algo assim tão poderoso na sua vida. Compartilhe um pouquinho sobre Oh, isso. pastora, o fato de você me convidar e eu estar aqui falando sobre isso confirma ainda mais que esse é o que Deus me chamou para fazer, sabe? Porque eu cresci na igreja, mas eu conheci Jesus de verdade quando eu estava na parte da alfabetização dos meus filhos, que eu falei,
eu quero que eles leiam a Bíblia, porque eu não quero que eles sejam como eu sou, eu quero que eles sejam diferentes, porque eu vejo que existem pessoas que conhecem Jesus de verdade, e eu conhecia o Jesus da minha avó, da minha prima, nunca tinha conhecido de verdade. Então, eu comecei a ler a Bíblia, e a partir do momento que eu li a Bíblia, eu entendi o que era o propósito, porque eu via muitas pessoas falando: "Ah, qual é o propósito?". E aí eu entendi que é o propósito pelo qual nós fomos criados, Uhum. assim, o Espírito Santo ministrou no meu coração de uma forma que eu vou compartilhar, que, assim, que na verdade, na medida que eu fui lendo a Bíblia, eu entendi que todos nós temos o mesmo propósito, que é a salvação, né? A Bíblia Sim, fala que o desejo de Deus é que todos nós sejamos sejam salvos. salvos. Então, assim, aquilo me trouxe uma alegria muito grande, porque eu pensava assim, eu não vou ser salva, mas eu quero que meus filhos sejam. Então, na medida que eu fui lendo com eles, eu conheci Jesus de verdade e ali eu me converti. Que lindo. E aí, quando eu descobri o meu propósito de vida, o propósito pelo qual eu fui criada e que Jesus pediu para que a gente fosse e fizéssemos discípulos, né? Eu falei, pronto, agora eu descobri. Mas ao mesmo tempo criou um conflito gigantesco dentro de mim. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Uhum. Né? Eu entendi, mas como que eu vou fazer? E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, sabe? Parei de atuar na moda e comecei essa busca, esse desejo no meu coração, porque eu conheci Jesus de verdade, eu li a Bíblia, eu entendi, né, conheci Deus e eu fiquei tão apaixonada, assim, eu amo tanto ler a Bíblia que eu falei, não, eu quero agradar, eu quero fazer o que é certo. E como que eu vou fazer isso? Aí eu falei, eu vou parar tudo e eu vou ser missionária, eu vou virar Uhum. pastora, eu vou Aham. ter que fazer alguma coisa, E porque... muitas pessoas pensam isso, que precisa estar inserido nesse meio espiritual Exato. para cumprir com o propósito, É, na né. hora que você estava fazendo a introdução, eu É. falei: "Nossa, exatamente o que aconteceu comigo". Eu falei: "Eu vou", e eu nunca, assim, pensei: "Ai, fazer missões". Eu falei: "Não, eu vou ter que ir pra África". Eu realmente pensava: "Eu vou levar meus filhos, Uhum. quero que eles vivam essa experiência". E aí eu comecei a orar a respeito disso. E aí eu senti, assim, no meu algo que tinha dentro do meu coração desde pequena é que eu sempre me via falando com mulheres. Então meu Instagram sempre foi voltado para isso, e eu trabalhar na área da moda sempre foi focado em mulheres, assim, então eu tinha isso dentro de mim. E aí nessa busca eu entendi que esse era o meu chamado com mulheres, que eu tinha que falar de Deus para as mulheres. Então eu Uhum. ia cumprir esse chamado e eu falei, então eu vou transformar o meu Instagram em um local que eu vou pregar. Vou fazer isso, né? E aí eu fui orando, orando, porque eu estava ali tentando descobrir. E aí eu fui recebendo algumas palavras, né, algumas palavras que eu assistia, que eu lia, e Deus ia tocando muito meu coração, e uma delas foi que, falava assim: "Usa o que você tem". E eu Uhum. falei: "Ah, então é isso, né". Daí eu falei: "Eu vou usar o que eu tenho, a audiência que eu tenho, e eu vou falar de Deus para as mulheres". E aí, nessa busca, assim, tentando acertar, eu tentava gravar e não saía, era algo incrível. Eu tentava produzir um conteúdo desse tipo e não saía, travava. Às vezes eu ficava nervosa, eu falava: "Mas eu tô Uhum. falando da Bíblia, eu tô ficando nervosa". E aí eu entendi que era esse tempo que eu tinha que parar, que eu tinha que me dedicar e ver o que eu ia fazer. E Uhum. aí eu tive a brilhante ideia, eu falei: "Eu vou fazer uma faculdade de teologia". Hum. E aí eu fui, isso, assim, tô falando rápido, mas foram coisas de meses, né? Uhum. Acho que deu um ano quando eu falei: "Não, eu vou fazer essa faculdade de teologia". E aí eu olhava um curso, falando: "Mas eu queria tanto atualizar, fazer mais esse curso de moda, mas eu vou fazer o curso de teologia". E aí, do nada, há muito tempo que eu estava morando em Goiânia, essa época, e aí eu recebi uma ligação, uma mensagem da Priscila, amiga muito querida, especial, que gravou aqui o podcast, ela é Sim. incrível. E ela falou assim: "Amiga, eu só queria falar pra você que você é muito usada por Deus, porque você fala de moda, você tá no meio da moda e você atrai as mulheres pra falar de Deus". Uau! Ela, assim, eu comecei a Acendeu uma luz. chorar. Não, ela resumiu tudo o que eu estava querendo, né. Eu sabia o meu propósito, o meu chamado era mulheres, e aí ela veio e trouxe, porque quando eu olhava para a moda, eu não conseguia enxergar Deus. Quando eu conheci Jesus, eu comecei a ver as coisas, eu não conseguia encaixar Deus ali. Eu olhava e falava: "Não tem como que eu vou fazer isso, né?".
E meu coração tava ali, né, porque gente, eu mexo com moda desde que eu era pequena, sabe. Eu sempre fui aquela que costura a roupinha da boneca, Aham. sempre fui conectada com roupa, sempre trabalhei nessa área, então, assim, é a minha vocação, Uhum. entendeu. Sim. Mas eu achava que era bom demais pra ser verdade, que Deus ia me usar nisso. E quando ela me mandou essa mensagem, eu comecei a chorar e eu falei: Uau. "Deus, o senhor me ama muito, que o senhor vai querer me usar no que eu amo demais, tipo assim, tô me sentindo a filha preferida, né. Como assim? Porque a gente também acha que as coisas de Deus, elas não são tão legais, Uhum. né. A gente acha Sim. que tem que ter um preço alto, que a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Sim. E eu pensei assim: "Mas eu não tô abrindo mão de nada, eu tô, Uhum. tipo, na área que é muito fácil pra mim, a área que eu sou formada, a área que eu amo, que tá dentro de mim, né, e então eu não conseguia ainda aceitar. E aí mas ela falando isso, eu falei: "Tá, então eu vou fazer esse outro curso que eu tô querendo fazer, não vou fazer uma outra faculdade". E aí eu comecei, e até orei, eu falei: "Deus, é assim, eu tô muito feliz e se eu estiver errando, é porque eu tô querendo acertar, então, assim, se o senhor for me corrigir, assim, pega leve, porque a intenção é acertar Aham. mesmo". E aí quando eu comecei a fazer esse curso, essa atualização, assim, a minha mente começou a borbulhar, porque eu comecei a ver tanta coisa que eu poderia aonde eu comecei, assim, definitivamente o Espírito Santo trouxe pra mim qual é a diferença que eu deveria fazer? Porque eu sempre fui muito da área de tendências, pesquisa de tendências, sempre gostei disso, sabe? Mas eu nunca tinha estudado a moda com a mente renovada. E Sim. ali eu vi o quanto a moda, né, como ela influencia a sociedade, ela Sim. muda, né, o comportamento das pessoas, a roupa que a gente usa e tudo. E aí eu debrucei nesses estudos e tudo para mim parecia eu estava estudando moda e parecia que eu estava estudando a A Bíblia. Bíblia. Era, assim, muito Olha como que incrível. é É. significativa as coisas que Deus faz, né. É, e foi muito, muito bom. E Que aí, para legal. confirmar tudo isso, mas eu ainda, nesse processo, eu não conseguia trazer muita coisa. Mas aí eu fui aos poucos fazendo, e aí eu voltei para Bauru, né? Voltei para cá, e aí você me mandou uma mensagem. Gabi, você não quer trazer uma palavra no Refloresça? E eu falei assim, é confirmação, porque eu tinha toda a palavra pronta, porque assim, na medida que eu ia estudando, eu fui, nossa, a primeira roupa, na verdade, quem fez foi Adão e Eva, né, e Deus reprovou a roupa que a Eva fez, Aham. né, Deus foi lá e precisou fazer uma nova roupa, então, assim, a gente vê que quando a gente tá desconectado com Deus, a gente nem a roupa que a gente vai escolher, a É, gente tá escolhendo certo. Então, exatamente. foi nesse meio, assim, que eu entendi esse propósito, então, assim, saiba que você Ah, faz parte dessa que demais. Eu ia confirmação. falar sobre isso. E eu não sei se você lembra, mas na pandemia a gente gravou uma live também Sim, sobre isso. Você lembra? eu lembro Gente, sim. e eu acho muito poderoso, porque eu não consigo ver distinção da moda de Deus, assim, sabe. Pra mim é tudo uma coisa muito interligada, porque é isso que você falou, o nosso exterior, ele é um reflexo do nosso interior. Então Sim, a gente se veste como a gente se sente, como a gente exato. tá por dentro, né. E como que, trazendo um pouco, eu não sou muito, ligada nessa questão de moda, não sou muito entendida e estudada, mas eu sei que a roupa, ela nos representa muito, é uma primeira impressão, né, a forma como a gente se veste, aquilo que a gente usa, e as pessoas elas podem ver Deus através da forma que a gente Com se veste, certeza, com né, então eu certeza. acho isso muito fundamental. Mas trazendo para isso tudo que você falou, gente, uma coisa muito importante, né, eh, o nosso campo missionário, às vezes você falou, né: "Ai, eu queria fazer missões, queria deixar tudo, vamos pra África, vamos", mas não, quando nós entendemos que o nosso campo missionário não precisa sair para ir para um outro país, para alcançar os não alcançados, nós temos não alcançados para os médicos num hospital, numa clínica, para os advogados com os seus clientes, para os mecânicos com pessoas que vão lá para querer arrumar os seus carros, com pessoas com manicures que fazem a unha de tantas mulheres. É o nosso campo missionário, é onde nós estamos
estamos inseridas no exato. nosso dia a dia. A gente precisa entender que tem pessoas gritando por querer, conhecer Jesus, né, com aquela ausência, sem saber do que elas estão procurando, mas a gente tem a resposta. E é nós sermos a resposta para essas pessoas aonde nós estamos inseridos e cumprir com o nosso chamado e com o nosso propósito na área que Deus nos chamou para cumprir. Não precisa estar dentro da igreja, ser Exato. pastora, ser missionário para cumprir com o seu propósito, com o seu chamado. Você pode exercer isso na área onde você está inserida. Sabe, nós temos muitas pessoas aqui na igreja fazendo medicina, né? Além de outras faculdades, mas teve um culto, um determinado culto, eu senti muito forte, né, de chamar eles para frente e de entregar uma palavra, né? Vocês não serão só médicos de homens, mas médicos de almas, né? Deus Amém, é quer usar verdade. vocês nesses hospitais não só para trazer cura física, mas cura da alma, cura espiritual, né? Porque Deus ele quer fazer isso, independente da área onde nós estejamos inseridos, né? E eu acho o máximo, porque quando eu tive esse direcionamento de Deus, eu sempre procuro fazer com que as pessoas entendam que nós podemos exercer o nosso propósito aonde nós estamos inseridas. Exato. E quando eu te chamei no Refloresça, foi muito especial, porque você falou de uma forma tão interessante sobre a moda que eu escutei vários feedbacks de pessoas. Gente, eu não sabia que eu podia refletir Jesus na forma de me vestir, ou que eu poderia passar tanto a respeito da minha imagem só com aquilo que eu visto, ou sabendo do meu estilo, né? E muitas pessoas se acharam nisso. Sim, esse é o trabalho, assim, interessante que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que é a importância da gente se conhecer. Então, ajudar as mulheres a se conhecer, a entender a identidade delas, e aí, assim, ela consegue criar o estilo delas, e a moda só serve para que a gente possa se abastecer das peças. Sim. Porque a partir do momento que a gente está usando aquilo que, que a moda está impondo, a gente está sendo tá usando o que as pessoas querem, estamos sendo vítimas da moda. Uma que Isso. a gente pode escolher peças que não favoreçam o nosso corpo, e outra que a gente vai estar comunicando uma imagem que não é a imagem que você foi chamada para transmitir, né? E tem Uhum. muitas pessoas que estão transmitindo imagens que elas não gostariam, porque elas Uhum. não têm esse autoconhecimento e esse pouco Sim. conhecimento da moda que você adquire de uma forma apenas uma chave que você vira e você começa a prestar atenção. O que eu quero comunicar? O que eu vou fazer? Né? E nós que somos cristãs, a gente tem que estar sempre conectado com isso, Sim. né? Se a gente, nós somos uma mistura de tudo aquilo que a gente Uhum. consome, né? Então, se a Sim, gente se afasta de exatamente. Deus e a gente fica consumindo outras coisas, eu, principalmente que trabalho na área da moda, eu tenho que o tempo todo me policiar, porque senão eu tô ali o tempo todo consumindo certos conteúdos que tem coisas que passam a ser comum para mim, ou de Uhum. repente eu começo a achar aquilo legal. E o Aham. Espírito Santo, vem cá, vamos equilibrar tudo, não é assim, entendeu? Então, esse é o desafio que eu acredito que é diário de todos nós, né? Sim. Então, se a gente se distancia de Deus, a gente começa a achar coisas que não são legais, que Uhum. são normais. Acaba tornando normal aquilo que não é legal, né. Exato. E a moda, ela é exatamente isso, né? Ela impõe algo porque ela quer gerar uma transformação na comunidade, né? Na Uhum. sociedade. A gente pode ver pela história. No começo Sim. do movimento feminista, as mulheres foram lá, queimaram o sutiã, encurtaram a saia, Uhum. porque elas queriam ir para o mercado de trabalho, queriam se impor. E olha onde nós estamos hoje, né? Sim. Porque o fato da gente vestir aquela roupa, a gente expressa aquilo, né? Se Uhum. você coloca uma roupa mais sensual, você vai agir de maneira sensual. Se você coloca uma roupa de esporte, você vai ficar empolgada para você fazer um esporte, né? A academia Exatamente. começa na hora que você veste a Veste a roupa. roupa. Então, é esse que é assim a questão que eu vi que as pessoas estão muitas vezes perdidas Uhum. nas coisas de elas aceitam, né, a moda e Muito elas fácil. passam a virar uma massa de manobra, na verdade, porque vai Exatamente. criando essa mudança na Exatamente. Isso é uma sociedade. coisa muito muito séria, porque eu estava conversando um pouco sobre isso, inclusive no podcast que eu gravei com a Pri. A moda, ela é estipulada por pessoas, assim como padrões. Padrões de beleza, padrões de estética, padrões do corpo, pessoas estipulam, né. Mas para nós o importante é o padrão que Deus estabeleceu, né. Exato. Então como que a gente consegue, nos policiarmos
conseguir gerir tudo isso de uma forma que a gente vai saber escolher, né, de forma que agrada a Deus, mas também poder estarmos antenadas para Exato, poder realmente, nos vestir de forma que a gente consiga comunicar aquilo que nós queremos comunicar. Mas é gerando um relacionamento com Deus, é exato. numa intimidade com Ele, e eu gosto muito de falar sobre isso, assim, ó: "Espírito Santo, isso que eu tô usando te agrada?", sabe? É o que o Senhor gostaria que eu estivesse usando? Tá transmitindo aquilo que eu gostaria de transmitir? E a gente ele tá ali para ser acionado a todo momento. Por exemplo, eu sou uma pessoa, como eu já disse, eu não tenho muito entendimento da moda, mas, aos poucos que a gente vai escutando, né, que a gente vai eu tenho muita referência sua, que eu vejo o seu Instagram, eu acompanho Legal. e a gente pega muitas dicas dos lenços e da terceira peça e algumas coisas que vocês estão falando. E aí a gente vai: "Olha, legal, achei legal, preciso ver se isso combina com aquilo que eu quero transmitir", né, porque Sim, a forma como a gente se veste e é muito interessante, porque eu identifiquei de um período pra cá que eu precisava amadurecer o meu estilo, pra poder passar o que eu queria passar para as pessoas, isso sim. é muito legal. A gente consegue transmitir também através da forma como a gente se veste. E eu estava num período de transição, eu sempre nunca fui de usar salto, eu uso muito tênis, porque eu Uhum. sou alta, né, então meu estilo sempre foi mais esportivo, assim, mais assim, né. Eu falei: "Não, mas eu quero passar uma imagem diferente. Hoje eu sou pastora de igreja, eu estou na direção de um colégio, eu tenho tantas coisas, será que eu estou transmitindo aquela autoridade que eu gostaria de transmitir?", né. E aí eu comecei a amadurecer o meu estilo. Gente, isso é tão legal, porque eu comecei a me ver de forma diferente, né, aquilo que você falou, a gente para ir para academia, você começa se vestindo. E exatamente, para eu assumir os lugares que Deus tem me colocado, eu precisei também mudar a minha forma de me vestir. Exatamente, isso é muito legal porque é um exercício que você faz até mesmo de autoconhecimento e para cada a gente não é nós não somos uma pessoa que se veste todos os dias Uhum. iguais e tem o nosso humor também e tem o que nós vamos realizar. Então, para aquilo Sim. que eu vou realizar, essa roupa está adequada? Uhum. Essa roupa está transmitindo a mensagem que eu gostaria, né? Então Sim. é tudo isso, é um processo muito gostoso e é legal também quando a gente faz essa mudança de estilo, é natural acontecer com as mulheres, principalmente quando elas não são mães e depois que elas se tornam mães, ou quando elas estão fazendo uma transição, né, mudando a área que elas estão atuando. Sim. Então, assim, faz parte, é importante, nós vivemos mudanças, né? E a roupa, ela representa tudo isso também nas nossas vidas e ela influencia completamente no nosso humor, na nossa disposição, né? Por isso que a gente usa pijama para Sim. dormir. Se a gente fica de pijama o dia inteiro, vai o dia Nossa, inteiro de preguiça, né? preguiça, vontade de ficar na cama. Às vezes as pessoas falam: "Ai, tô tão desanimada". Eu falo assim, tenta mudar a Mudar a roupa roupa. pra você ver se você não vai se animar, né. Não quer ir na Isso. academia? Tenta comprar uma roupa nova de Nova de academia. academia anima, menina, eu já fiz esse teste e deu certo. É, verdade. E Gabi, e como que é para você isso, né, poder usar agora esse meio que você está inserida, né, e como que você se vê cumprindo com esse propósito, com esse chamado hoje? Como que tem sido? Você recebe, assim, feedbacks das pessoas? Como que é isso Ah, isso é hoje? muito bom. Quando a gente recebe esse feedback, eu recebo muitos feedbacks, as pessoas vir falar: Nossa, você fez eu ver de forma diferente, muito obrigada por você me ajudar. Às vezes é até feedback só da questão de estilo mesmo, mas Uhum. aí a pessoa ela vai se aproximando de você porque você deu uma dica tão legal e ela começa a te acompanhar e aí ela vê outras coisas e ela começa, sabe? Até mesmo eu posto meu devocional ali nos stories e às vezes as pessoas vêm e falam: Nossa, que Bíblia você está usando? Ah, eu comecei a ler a Bíblia Olha, por isso é causa muito de você. legal. E é tão bom que muitas vezes o Espírito Santo até dá uns toques assim em mim e fala: É um trabalho em parceria, não é você, é eu e Aham. você, né? Porque às vezes a gente fica: Ai, eu tô tão feliz, nossa, tá dando certo. Sim, Mas eu procuro sempre deixar fluir a maneira como Deus quer que eu traga ali, porque a intenção é essa, que as pessoas vejam através da minha vida natural, da minha área, como elas também podem agradar a Deus e ter uma sim. vida leve, né? Que Porque a legal. gente se cobra tanto. E assim, eu Exatamente. vejo também que muitas mulheres muitas vezes acaba um casamento por conta de você não ter esse conhecimento ou mudar até mesmo as suas roupas, sabe? Uhum. Porque a mulher ela vai ficando triste. Então, assim, existem várias fases da mulher.
E assim, eu sinto muito forte o meu chamado em relação a isso para ajudar essas mulheres, Sim, sabe? Então, as dicas que eu dou é sempre voltada para isso, as pessoas que eu atendo, a gente sempre volta nessa área, porque Deus fez cada uma de um jeito diferente, né? E a sim, gente tem essa mania de querer se comparar com outras pessoas, sim, de querer alcançar um padrão de beleza e querer usar a roupa que a outra pessoa tá usando, mas sim. sem você, se Perde você a não sua não tem auto a é a sua essência, essência, né, se você exatamente. não tem a sua essência, você não se conhece, você não consegue, fazer a escolha. Por isso que a gente olha muitas vezes as pessoas e fala: "Nossa, tá tão lindo", porque tá realmente refletindo A aquilo que essência ela da é, né. pessoa, é Tá isso é muito condizendo com o que legal. ela é. E assim, depois eu quero que você conta um pouquinho também como foi para você aceitar, assim, acho que você já falou que foi muito leve e muito natural, porque você realmente faz algo que você ama e você está conseguindo cumprir com o seu chamado nisso, né. Mas às vezes, né, não sei se você, assim como eu que está assistindo aí esse podcast, às vezes você entrou nessa de você viver por um propósito, né. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me relacionei muito bem com outras pessoas, assim, de amizade, sempre fui muito fácil de fazer amizade, mas eu nunca me imaginei sendo pastora na vida, nunca, nunca. Isso é algo que Deus foi fazendo, assim, na minha vida de uma forma muito surpreendente, porque eu sou formada em arquitetura e design de interiores, né, eu me formei nas 2 faculdades, eu acabei e eu comecei a trabalhar na área, e aí, ao mesmo tempo, eu e meu marido, a gente liderava células, né, então nós tínhamos células lá em Marília, e a gente começou a liderar algumas células, e essas células elas foram tomando uma proporção de multiplicação, foram crescendo, crescendo, crescendo. A hora que nós vimos, a gente já estava com quase 100 pessoas abaixo do nosso cuidado, aí de repente 300 pessoas abaixo do nosso cuidado, e aí o pastor na época falou que iria nos ordenar o pastoreio. Eu falei: "Meu Deus, isso é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, nunca busquei". E eu, na verdade, eu tinha dificuldade, e até um tempo atrás, de entender que eu poderia ser capacitada para isso, eu não me achava capacitada para fazer tal coisa. Porque às vezes você que está assistindo, né, você tem essa identificação do seu propósito, do seu chamado, mas às vezes você não se sente preparada e isso te paralisa, né. E eu posso dizer que durante um tempo eu fui meio paralisada por esses medos, esses bloqueios de achar que eu não ia conseguir cumprir com aquilo que Deus tinha para mim. E aí até que destravou uma chave e eu entendi que, na verdade, a capacidade não vem de mim, mas vem de Deus. A força não vem de mim, a força vem de Deus. As estratégias não vêm de mim, as estratégias vêm de Deus. Então, quando eu entendi que eu só precisava, eh, eu amava aquilo que eu fazia. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo pastorear vidas, mas eu não sabia que era isso. Eu nunca desejei, não foi algo que eu almejei, foi algo que aconteceu e hoje eu não consigo ver minha vida sendo de forma diferente. Mas é uma coisa que você que está nos assistindo, você precisa ter convicção do seu propósito, do seu chamado, você precisa sentir prazer. Às vezes você está trabalhando com algo que você não tem alegria, que você não tem ânimo, e aí, de repente, você já começa a ter pensamentos, muitos pensamentos negativos, isso vai te paralisando, vai te colocando num lugar de estagnação. Não tenha medo de começar coisas novas, mas busque aquilo que você vai sentir prazer e alegria em fazer, né? Assim como a Gabi disse, ela tentou sair disso porque ela achava que ela precisava ser missionária e tal, mas não, vai buscar alguma coisa que você ame para que você encontre o seu propósito, o seu chamado, porque o chamado está relacionado a ganhar vidas para Jesus, a cumprir com a grande comissão, com o ID, né? ID, fazer discípulos. Deus, ele nos deixou essa ordenança. Jesus nos ensina isso, nos pede isso, né? Então, o importante é que você sinta prazer naquilo que você faz e você consiga usar como uma ferramenta para alcançar pessoas para Jesus. Em algum momento, você já sentiu algum medo, algum receio, ou que você não tinha capacidade para tal coisa? Você já passou por isso? Eu, na verdade, eu não acreditava, eu falava assim: "Mas como que Deus está me usando numa coisa que eu gosto muito, né?". Mas assim, eu também penso que o nosso, chamado pode mudar, que nem como aconteceu com você, você se formou e era uma coisa que você gostava de fazer, mas algo natural foi te levando e eu Sim. entendo que é isso, Deus vai trabalhando, então é todo o processo, entendeu? Então, você foi capacitada para aquilo, Uhum. e quando Deus chamou você para isso, você
conseguiu exercer, né, você tinha a Sim. convicção de que Deus está com você e você está cumprindo aquilo que ele chamou. Então, assim, eu tenho no meu coração para Deus aberto, eu sempre falo: "Deus, se o Senhor quiser que eu saia daqui, eu tô pronta", só que, assim, seja bem claro, eu sempre falo: "Deus, seja claro comigo", porque eu tenho medo de não entender, né, às vezes a gente entra em conflito, sabe: "Ah, mas será que Uhum. é minha mente? Será que Aham. não é?". Por isso que eu tive tanto essa certeza quando aconteceu a questão da Pri, que fazia muito tempo que eu não falava com ela, e ela me mandou uma mensagem, eu: "Não, é confirmação", e ainda assim fui orar. Mas a gente sente lá no fundo, assim, né, que Deus tem algo para nós, Uhum. né, se Ele tá te chamando para aquilo. Então no momento, eu fiquei a minha questão foi mais assim: "Será que eu tô fazendo mesmo? Será que é isso mesmo? Porque tá muito bom, né, não mudou, Aham. não me tirou da zona de conforto", Sim. né. Mas assim, eu também tive no momento de transição, de trazer a palavra, essa mudança que aconteceu na minha mente, a mudança dos conteúdos, a mudança das dicas, a maneira de atender as pessoas mudou, então eu tive um pouco de medo, assim, de como seria. Uhum. Mas eu sempre foquei em Jesus, porque o meu objetivo é agradar a Ele, né. Uhum. Então, aí acho que tudo torna de forma Mas leve. isso é o segredo, né, você falou uma coisa que é muito importante. Aonde você está inserido, às vezes também você tem essa sensação de que você não está cumprindo, às vezes é uma coisa que você gosta, mas você tem aquela sensação de que não está cumprindo, mas porque precisa dessa metanoia, dessa Sim, mudança de mente, de entender que desmistificar isso mesmo, não, eu não preciso fazer algo, ser pastor ou ser missionária para estar cumprindo com o meu propósito, mas espera aí, olha onde eu estou estabelecido. Eu estou numa empresa hoje como um colaborador, mas eu posso fazer a diferença aqui onde eu estou com certeza. inserido, às vezes atendendo de uma forma excelente uma pessoa e trazendo às vezes, né, ali um momento bom para aquela pessoa, e aí sendo Jesus na vida daquela pessoa, porque às vezes as pessoas elas chegam tristes e de repente num contato com você, elas têm um contato com Jesus, porque quando a gente está cheio e nós temos a convicção de que nós estamos cumprindo com o nosso propósito, Deus ele nos usa de forma extraordinária e é o Espírito quem convence, né? Assim Sim, como um médico, assim como um advogado, eu acho que você precisa ter essa mudança, essa metanoia, entender, né, que você realmente precisa viver as coisas espirituais no mundo natural e assim você vai ser usado de forma sobrenatural naquilo que você está inserido e conseguir alcançar as pessoas de forma que elas sejam tocadas por aquilo que você está falando mesmo que não seja algo espiritual, é uma construção, assim, é trazer o espiritual indiretamente no natural, para que elas sejam tocadas, né, espiritualmente. e a gente consegue isso só tendo um relacionamento com Deus. Eu, assim, tem muitas pessoas que ficam buscando: "Ah, mas o meu chamado é isso", só que às vezes essas pessoas não têm um relacionamento com Deus diário, Isso. elas nunca leram a Bíblia. Uhum. E, assim, para mim foi algo tão transformador quando eu li a Bíblia pela primeira vez, assim, inteira. Eu falei: "Gente, nunca parece que nunca ninguém me falou isso que tá", sabe, assim, eu vi Sim. coisas que eu fiquei, assim, muito encantada com tudo. E eu E falei: a "Nunca Bíblia ela é mais". maravilhosa, ela Ela vai é se um manual revelando de forma completo. tão Não, incrível conforme a gente vai lendo, e cada vez que a gente lê, Deus exato. revela coisas novas, Porque né. parece que a gente sempre está vivendo uma fase que a gente está pensando em algo, desejando algo, e as Isso. palavras elas vão, né, Saltando, né, tomando exato. vida, é Então, isso. assim, eu acho que todo mundo, eu falo para as pessoas, eu acho que antes de você escolher uma religião, de você escolher uma igreja, de você escolher entender qual é o seu propósito, você deveria ler a Bíblia. Eu Uhum, falo muito isso para as minhas seguidoras quando alguém me manda mensagem: "Ai, eu não sei o que fazer", leia a Bíblia. uhum. E às vezes tem gente que fala: "Ai, mas eu leio, dá sono", mas leia, leia. Sim. No começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu estava assim: "Ah, tem coisa que eu não acredito", eu pensava. Aí Uhum. eu falava: "Deus", assim, foi a parte assim, eu descobri que a gente tem que ser sincera com Sim, Deus. sim. E aí eu falei: "Deus, eu não acredito nessas coisas que eu tô lendo, mas eu vou continuar lendo pelos meus filhos". Aham. E eu lia com eles. E aquilo foi gerando algo tão diferente dentro de mim. Eu aprendi a amar. Eu falei: "Deus, eu não te amo, na verdade", porque eu ouço as pessoas falando que te amam, só que eu, na verdade, não te amo, eu só repito porque todo mundo fala isso. E eu Sim, quero aprender. Mas olha, essa minha primeira leitura da Bíblia, eu estava assim, loucamente apaixonada por sim. Jesus, por Deus. Nossa, que demais, É Deus é isso. incrível, sabe?
Então, a gente tem que ser sincera com Deus e a gente tem que querer. E esse primeiro passo do querer, eu acredito que seja você ler a Bíblia. Você vai saber a religião, né? Tem gente que, não sei a religião que eu sou. Você vai saber escolher a sua religião, você vai saber escolher a sua igreja, aonde você, os pastores, aonde você vai congregar e você vai entender o seu propósito. Sim, E saber mesmo tomar as decisões corretas para sua vida. Exato, e mesmo que você esteja ali vivendo dentro de casa, cuidando dos seus filhos, você vai saber cumprir o seu propósito ali, porque é Exatamente, ali que começa tudo. E exatamente. aí é um momento que você está sendo preparado. Se você for usado, meu chamado é para outra coisa, você vai precisar desse tempo ali Uhum, que você passou, aonde você está, né? Então sim. todo tempo é precioso porque nos prepara. Então até eu penso assim, se Deus tem algo, algum outro chamado para mim, ele vai revelar de forma bem clara e eu vou, porque eu sei que isso que eu estou vivendo agora está me preparando É para esse isso. momento que vai existir. E se Deus me usar sempre nessa área, eu também estou muito feliz. O que eu quero é agradar a Deus. E, e é isso, a gente até já mudou o assunto falando de Gente, não, Bíblia. maravilhoso. E a Bíblia tem tudo a ver com propósito e chamado, porque realmente é aquilo que nós falamos, ela é reveladora. E conforme a gente vai lendo, né, a fé vem mediante a ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos cultivar isso, porque às vezes a gente fica nesses questionamentos. Nossa, mas eu sinto que eu tô sem propósito, né? Vivo uma vida que parece que não estou fazendo nada de relevante. Mas, gente, quando você vai ler a palavra, nada que você faz é pequeno demais, porque você entende o poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em você. E tudo que você vai fazer na sua vida, seja cuidar da sua casa, seja educar os seus filhos, seja no seu trabalho, atendendo alguma pessoa, vai ser extraordinário, porque o Espírito vai estar se Exato, manifestando através de você. Você vai exato. estar sendo um instrumento na vida daquelas pessoas que vão passar pelo seu dia a dia naquele momento. Nada é pequeno demais quando se trata de Jesus em nós e através de nós. E quando a gente lê a palavra, a gente tem essa convicção da grandiosidade que a gente carrega dentro de nós e do que nós podemos ser e fazer, do poder que há em nós. Eu gosto muito, né, quando a gente lê lá em João, às vezes eu converso muito com as crianças sobre isso, né? A gente fala muito sobre milagres, porque tem tudo, tá tudo relacionado a propósito e chamado, né? A gente fala muito sobre milagres. Eu falo muito sobre isso quando eu quero que os milagres se tornem naturais dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ver os milagres naturalmente acontecendo. Isso tem que ser algo que eles vivam realmente, né? E aí, eu estava conversando com o Cauã e a gente vai ler lá em João 14 que fala assim, que Jesus, ele fala que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez, né? Que ele fez coisas grandiosas, mas que coisas maiores nós faríamos, né? Com o Espírito Santo habitando em nós. Eu falo, gente, olha a preciosidade disso. A palavra fala que nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez. Como isso é possível? Com o Espírito Santo habitando em nós. E eu quero que meus filhos cresçam. Então a gente começa a se empoderar de uma forma que a gente fala, gente, a Bíblia ela faz isso, ela nos empodera de forma maravilhosa. Exatamente. Sabe que quando eu comecei, os meninos estavam aprendendo a ler, antes eu lia sempre a Bíblia, aquela infantil que tem os desenhinhos. Sim. Essas que eu já comecei assim no meu coração. Aí depois a gente foi para o alimento sólido, que foi quando os meninos se alfabetizaram. E aí eu lembro que eu liguei para minha prima e eu falei assim, Kelly, como que eu faço, né? Eu posso pôr como obrigação, porque meu medo era que eles ficassem com raiva, né? Uhum. Aí ela falou: "Não, você pode pôr como obrigação", porque eu morei com a minha prima e na época eu via, para mim foi uma escola, né, o tempo que eu morei lá. E eu via os filhos dela lendo a Bíblia e eu via que era obrigação deles, Uhum. né. E aí eu falei: "Eu vou fazer isso com os meninos também e eu também vou ler, porque eu quero ler com eles". E aí eu falei: "Eu posso pôr como obrigação?" Ela falou: "Pode. Coloca como obrigação e creia, porque existe um poder sobrenatural na palavra de Deus". Uhum. E aí eu falei: "Tá bom, eu vou fazer isso". E eu fiz. Claro, muitas vezes corrigindo: "Vem cá", aquela coisa assim, mas eu me apeguei a nisso e falei: "Eu confio, existe um poder sobrenatural". E realmente existe, o poder Existe. sobrenatural veio sobre a minha vida, muitas vezes eu lendo sem acreditar, eu vejo a transformação na vida dos meus filhos, eu sou, nossa, muito grata a Deus
por eles, sabe, terem esse conhecimento. Eu não sei quantas vezes já eles leram a Bíblia, eu sou muito, muito grata, porque ocorreu uma É transformação isso, e hoje a gente colhe de tudo isso, eu então acredito. existe um poder sobrenatural. Existe. E assim, você sabe que você falando disso, eu assisti um reels esses dias de um pastor que ele falou assim: "Eu obriguei os meus 4 filhos a irem na igreja. Sim, eu obriguei os meus 4 filhos a irem na igreja". Aí a hora que você escuta isso, você fala assim: "Nossa, ele obrigou os filhos a irem na igreja". E aí ele continua, ele falou assim: "Eu obriguei". E eu obriguei como obrigação, porque a gente obriga os nossos filhos a fazerem tantas coisas. A gente obriga eles a tomar banho, a gente obriga eles a comerem, a gente obriga eles a escovar os dentes. Por que que a gente não vai obrigá-los a ir na igreja, né? Então, trazendo muito para aquilo assim da criação dos filhos, né? E aí você começa a pensar, realmente, nós como mães, como mulheres, né, que cumprem com o seu propósito e com o seu chamado, nós às vezes precisamos entender que essa obrigação deveria ser primordial dentro das nossas Exato. casas, trazer a consciência de quem Deus é e do que eles são em Deus. Exato. E a maternidade, ela é, assim, acho que um treinamento maravilhoso do seu chamado, né, Sim, do que Deus tem para você. Porque quando nós educamos os nossos filhos, a Bíblia diz que a gente livra a nossa alma, né, do sim. inferno. E outra coisa, a gente está fazendo um bem para a sociedade. Uhum, Quando nós estamos colocando filhos saudáveis na sociedade, isso é tão sim. importante. Mas realmente eu fiz isso, essa obrigação do devocional e a leitura bíblica. Eles tinham, nossa, gente, eu É. fazia tanta coisa. Isso é importante demais. E assim, a gente entendendo sobre isso, sobre o dentro de casa, né, como um propósito e um chamado. Muita gente às vezes se preocupa tanto em fazer para fora, né, em querer, ah, não, porque eu quero alcançar as pessoas, porque eu quero falar para mulheres, porque eu quero falar, né, de Jesus e acaba se esquecendo de dentro. Mas na verdade, o nosso lar, eu acho que é uma preparação tão fundamental para a gente sair para fora, porque se não tá bem dentro, não vai estar bem fora, né? A gente só tem autoridade para falar daquilo que a gente vive. Exato, Então, se você não tá bem dentro da sua casa, com seu marido, com os seus filhos, não tem como você cumprir com o seu propósito chamado lá fora, se aqui dentro tá uma bagunça. exato. Aqui é o nosso primeiro chamado, aqui é o nosso primeiro ministério, dentro da nossa casa. Então, você precisa entender a sua obrigação, você precisa se preparar aqui dentro para poder sair para fora, E uma né? coisa também muito importante é que a gente ensina, mas a gente também tem que ser o exemplo. Porque a gente Sim, pode falar para os nossos filhos: escova os dentes, toma banho. Só que se a gente não faz isso, na primeira oportunidade, eles também não vão fazer, porque eles vão exatamente. replicar o que nós estamos fazendo. O exemplo Exato. fala muito mais alto do que as palavras. Exato. Então nós temos que ser o exemplo também, né. Uhum. É igual quando alguém na casa precisa fazer dieta. Se Aham. ninguém se, tipo assim, se ninguém faz dieta, a pessoa não vai É, conseguir fazer. Tem exatamente. que acontecer aquela mudança. E eu me preocupo muito com isso, sempre me preocupei, graças a Deus, porque foi isso que ocorreu, né, que eu me converti de verdade. E também, até mesmo na forma como eu me apresento para minha família. Muitas vezes Uhum. a roupa que a gente usa, a forma como nós estamos dentro de casa, a gente tá sempre da pior maneira Sim. e fora de casa a gente tá da melhor maneira. Uhum. E eu sempre pensei assim, eu quero que os meus filhos saibam escolher a mulher que eles vão ter. Uhum. E eu tenho que ser uma referência para eles, né? Não Sim, que eu tô todo dia maquiada, montada, mas eu tô sempre da melhor forma, né? Porque isso também influencia nas minhas atividades, na minha disposição, exatamente. mas para que eles também tenham orgulho de mim, para que o meu Uhum. marido tenha orgulho de mim Sim, e também os meus filhos, eles eu estou elevando o padrão deles, entendeu? exatamente. Eles vão ser exigentes na hora de fazer Exatamente. escolhas deles, né. Então, É eles vão isso. escolher tanto a pessoa, bonita por dentro, né, de saber que a pessoa precisa ter essa conexão com Deus, esse conteúdo, Sim. e a pessoa também ter esse conhecimento Porque o de se nosso cuidar. interior reflete o nosso exterior, aquilo como a gente se veste, é aquilo que nós começamos falando, né. Exato. Mas isso é muito precioso. E essa coisa, né, às vezes a gente vê pessoas que às vezes arrumam mesas postas para receber pessoas de fora, e a hora que a casa, a família vai almoçar, aí é uma toalhinha ali rasgada com os pratinhos do dia a dia, né, a gente tem que fazer o nosso melhor dentro para poder oferecer o nosso melhor fora, né, Exato. então é sobre isso.
Gente, que tempo bom que a gente tá tendo, assim, né. Mas pra gente já caminhar para o final, Gabi, você já teve alguma experiência, assim, que te deixou muito absurdada, assim, com o mundo da moda e que você entende que as pessoas às vezes estejam, consumindo coisas que realmente, fazem mal, né, para elas e não conseguem mesmo transmitir aquilo que Deus quer que elas transmitam. Em algum momento você já vivenciou alguma coisa que te deixou, assim, dentro da tua profissão, daquilo que você está inserida, que você viu: "Não, eu preciso me posicionar mais ainda, porque o mundo tá vindo de forma pesada", sabe? Sim, eu fui estudar em Paris, a gente estava estudando gente, calma, Não, corta. não tem problema. Em um dos cursos que eu fiz de moda, eu estava em Paris e a gente saiu para campo para fazer entender como surgem as tendências, né. Era um curso de tendências, e aí a gente foi para uma das ruas mais importantes, aonde são feitas essas análises do comportamento. Então as pessoas que frequentam aquele local, elas ajudam a determinar quais são as próximas tendências, porque elas entendem como está sendo o comportamento. E aí a gente vê o tipo de pessoas que frequentam aquele lugar, não tem nada a ver com a gente, né, com o padrão, com aquilo que Deus chamou a gente para ser. E no Uhum. dia que eu estava lá, as mulheres que estavam passando por lá, elas estavam praticamente nuas, assim, seminuas, Meu andando Deus. pelas ruas. E aí as pessoas, os fotógrafos vão pegando aquilo, os pesquisadores de tendência vão analisando aquilo, e na medida que aquilo vai se repetindo, você entende que é um comportamento que está sendo mudado. Então isso vai tudo para os estudos, e aí eles vão trazendo, traduzindo isso nas roupas, na moda, entende, Meu né? Isso Deus. influencia também em várias outras áreas, né? A Uhum. parte de análise de comportamento, para ditar tanto na parte de design, os comerciais, enfim, para Uhum. entender o comportamento. E aí eles impõem, né, essas roupas que muitas vezes as pessoas, sem entender o motivo, acha, tá na moda, todo mundo tá usando, você acaba achando aquilo normal, e na verdade você está contribuindo para essa Sim. mudança no mundo, mudança na sociedade que Que está triste. que está sendo Meu imposta, né. Deus. E aí a gente vê o senso de urgência de realmente a gente orar, principalmente, né, por essas áreas, né, a moda é uma coisa que influencia tanto, né, e realmente para que pessoas se levantem na contramão disso, Com né. certeza, ela ter esse conhecimento, né, ela conhecer, entender a sua identidade, o seu propósito de vida, e ela Uhum. saber fazer escolhas, porque isso influencia nessa nova geração que está vindo, né, Sim. se posicionar em relação ao tipo de conteúdo que está sendo consumido, porque Uhum. a moda, ela trabalha de uma forma toda conectada, então ela vai entrando em todas as áreas para fazer com que a gente consiga aceitar aquilo que eles estão impondo. Porque Uhum. em primeiro momento a gente vê aquilo e acha um absurdo. Aham. Aí depois você vai vendo, vai repetindo, e aparece isso na TV, no filme, no filminho legal, na série. E se você não está conectada, você não presta atenção. Você Uhum. pode ver, a gente assiste uma série, depois assiste um filme que foi lançado, todos eles trazem mais ou menos a mesma mensagem, Sim. né? E aí a gente começa a pensar, nossa, isso é legal. Não estranha mais, né? Porque foi Uhum. repetido aquilo. Então a gente tem que estar em alerta para a Sim, o gente tempo prestar todo. atenção. O E se a tempo gente não todo. tem essa conexão com Deus, a gente vai indo, É né? isso. E a gente tem que trazer esse senso crítico para tudo, para todas as áreas, né, na nossa vida. Aonde a gente está inserido, nós precisamos nos posicionar mesmo, né. Você que é cristão, a gente sabe que as coisas elas estão se levantando, o mundo pega pesado e nós precisamos mesmo conscientizar, né, em todas as áreas que você está inserido, né. Se você tiver que optar entre agradar a Deus ou agradar a alguém, escolha sempre agradar a Deus. Se posicione mesmo como uma pessoa que vai fazer a diferença, que vai ser influência do reino, uma influenciadora do reino, não uma influenciada, né, por É. essas coisas que se levantam, principalmente nesse ramo da moda, né. Mas, eu fico muito feliz de ver mulheres como você, que têm se posicionado mesmo na sua área de atuação e tem feito um trabalho tão lindo e levado o amor de Jesus de uma forma natural, leve e trazendo isso, né, trabalhando a identidade das pessoas, a forma como a
gente se enxerga, isso é tão essencial, isso é tão importante. Eu agradeço muito porque eu tenho você como referência nessa área para mim, tanto que sempre quando eu penso em alguém que eu quero fazer algo proporcionado, relacionado a essa área, eu penso em você, porque para mim você é referência, Para mim é né? uma honra, obrigada. Você é uma grande referência para mim Ah, também. isso é muito legal e é muito natural, a gente vê mesmo o seu amor e a sua paixão e a forma séria com que você faz tudo isso, né. Então, as mulheres que você está alcançando através mesmo do seu sim para Jesus dentro da sua área de atuação, isso é lindo e que mais pessoas possam fazer isso dentro daquilo que você faz, da sua profissão, né. Leve o amor de Jesus, fale do amor de Jesus, seja a extensão de Jesus, seja a Bíblia que aquela pessoa não lê, né, seja Exato. realmente assim. Quer deixar uma mensagem final, Gabi, relacionada à nossa conversa, tudo isso, Ah, propósito e chamado? assim, eu já falei que a minha dica que eu dou para todo mundo é leia a Bíblia para você, se você estiver perdida, principalmente, antes de tomar qualquer decisão, você ter esse conhecimento da palavra. É um processo que vai demorar um tempo, mas ele é importante porque ele Uhum, vai te amadurecer e sim, Deus ele não falha, ele traz uhum, a resposta, ele nos direciona e assim a gente se sente plena, né, naquilo que a gente está sim. fazendo. E é isso. Ah, Mas eu obrigada. agradeço muito o convite, eu me senti, Ah, assim, muito feliz, muito que bom. honrada, e você é uma referência para Ah, mim, sou sua maravilhosa. fã, e Ah, tenho é recíproco isso aqui. e é muito bom ter você como pastora, é muito Ah, bom isso. linda, eu tô muito feliz Amo com a essa sua conversa, família, e nós e a amamos minha você. família ama A você. gente ama vocês Não, também. o meu filho até Ai, quis gente. vir estudar no colégio, né, Ai, gente, assim, a eles são gente demais, seus filhos. Você criou eles de forma tão viu. você e seu marido, né, Hoje criaram eles de hoje eu forma tão falei maravilhosa. assim: "Olha, a mamãe vai atrasar por causa dos compromissos deles". Aí o Luigi falou assim: "Não, você não pode perder o podcast com a pastora". Que lindo. Aí eu vou Ai, falar: "E gente, a culpa foi sua". eles são demais, gente. Não, a família dela é preciosa, Ah, preciosa mesmo. obrigada. E ela falou da Kelly, né, Kelly Subirá, gente, ela é prima do pastor Luciano, que também é uma grande referência pra gente, do Luciano e da Kelly, uma família tão referência hoje para os cristãos, né, para homens e mulheres, referência de família. Eles são demais, né, meu marido é São. apaixonado no Luciano, Ah, mas nessa vibe olha, do jejum. depois que eu li a Bíblia, que eu me converti, que eu entendi, eu vi, assim, o cuidado de Deus em cada coisa na minha vida, sabe. E eu morei com eles e foi um tempo tão precioso. Eles nunca chegaram para mim e falaram: "Senta aqui que você vai aprender tal coisa". Mas a vivência Uhum. me foi, assim, um momento tão importante, porque foi uma lição para o meu Eu casamento e para acredito. minha para o Não, e que o privilégio ensino morar com que eu eles. tive para os meus filhos, Ai, que assim, eu falei: "Não, demais. eu quero fazer tudo isso, eu quero". Uhum. Então, quando eu saí de lá para casar, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Mas eu vejo, assim, esse amor de Que Deus, então foi lindo. muito, muito especial. É isso, que precioso. Gente, é isso, né. Obrigada, Gabi, mais uma vez, Obrigada a por ser você, tão pastora. preciosa, tão necessária para esse tempo, para mulheres da nossa geração, do nosso tempo. E eu tenho certeza que você tem construído legado, né. Eu creio que Amém. aquilo que você está construindo hoje vai perpetuar por muito tempo. E é isso, seja intencional em tudo que você faz, realmente viva, né, para cumprir com o seu propósito, com o seu chamado, com aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Foque mesmo em usar tudo que você tem. Aquilo que você tem, a gente não precisa de muito, a gente precisa só saber usar aquilo que a gente tem para que realmente vidas sejam tocadas e vidas sejam salvas, a cumprir com a grande comissão, fazer discípulos. E eu espero que essa palavra tenha te impactado, tenha gerado um efeito em você, que você possa mesmo refletir a respeito de tudo isso, nessa conversa que foi tão preciosa. E não se esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa seu feedback pra gente aqui embaixo, para saber aquilo que Deus falou com você. E é isso, gente. Com amor, Lari.